Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogão entre Flamengo e Bayern de Munique. O que o Fla precisa fazer para tentar vencer o time alemão? Arrascaeta titular ou reserva? Nossas escalações e palpite. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Qual a sua expectativa para essa grande partida entre o Flamengo e o Bayern de Munique? Bom, a minha expectativa é que esse seja o duelo mais complicado do Flamengo até aqui na temporada de 2025. Inclusive pode ser o jogo mais complicado do Flamengo durante toda a temporada. Dificilmente o Flamengo vai enfrentar um time tão bem estruturado, um time com peças tão espetaculares como é a equipe do Bayern de Munique. Então a expectativa é que seja um duelo muito difícil para o Flamengo, um duelo onde o Flamengo vai precisar cometer o menos erro possível, até porque basta um ou dois erros contra um time que tem Harry Kane no ataque, pode fazer com que o Flamengo perca, mesmo atuando bem em alguns momentos ou na maior parte da partida. Acho que o Flamengo precisa ser muito objetivo quando tiver a posse da bola, tentar atacar os pontos fracos do Bayern de Munique, e aí sim, se o Flamengo conseguir atacar esses pontos fracos do Bayern e conseguir dar resultado como marcar gols, eu acho que o Flamengo pode sim vencer o Bayern de Munique. No entanto, é um duelo muito complicado para o Flamengo. O Flamengo está enfrentando uma das melhores equipes do futebol europeu, e acredito eu que o Bayern de Munique, nesses jogos já do mata-mata, com certeza vai ser um time mais intenso do que foi na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Pois é, eu espero um jogo muito difícil para o Flamengo, um jogo em que acredito eu que o Bayern de Munique vai ter bem mais a posse da bola que o Flamengo quase assim nos 90 minutos. O Flamengo vai ter que fazer um jogo praticamente perfeito, não dá para cometer erros. Se cometer erros, o Flamengo tende a sofrer gols. O Flamengo está enfrentando um time que tem Harry Kane, então assim, vai ser um jogo em que os zagueiros do Flamengo vão precisar fazer uma grande partida. E assim, de verdade, eu tenho a expectativa que o Flamengo possa sim, em lances de contra-ataque, especialmente pelos lados de campo, criar oportunidade, visto que o Bayern de Munique é um time que marca muito no campo de ataque e a sua última linha, a linha de marcação, de defesa no caso, joga praticamente em cima da linha ali do meio de campo. Então assim, o Flamengo tem chances de buscar contra-ataques, transições ofensivas rápidas com essa linha muito alta do Bayern de Munique. E aí o Flamengo vai precisar ser muito eficiente, mas assim, o Flamengo vai precisar fazer um jogo perfeito, não dá para cometer erros. Lances de bola parada, o Flamengo precisa ir muito bem para não sofrer gol nesses tipos de lance. Da mesma forma, quando o Flamengo tiver faltas perto da área ou cobrança de escanteio, o Flamengo precisa aproveitar muito bem essas jogadas, porque o Flamengo não tende a ter muitas finalizações no jogo. Então assim, é um jogo muito difícil, como a Mariana falou, provavelmente é o jogo mais difícil que o Flamengo deve ter no ano de 2025. Então o Flamengo vai ter que fazer um jogaço para realmente ter oportunidades, chances de se classificar contra o time alemão. O que o Fla precisa fazer para tentar eliminar o time do Bayern de Munique? Bom, para mim um ponto que é necessário que o Flamengo tente fazer é tirar a bola ao máximo que ele puder dos pés de Harry Kane e Olise, que na minha opinião são os dois melhores jogadores ofensivamente do Bayern de Munique. E olha que o Bayern de Munique tem Musiala. Só que eu acho que esses dois jogadores realmente podem fazer numa jogada individual, marcar um gol. Então é importante que o Flamengo evite que a bola chegue nos pés dele. Outro ponto que eu acho que é importante o Flamengo fazer é que quando o Flamengo tiver a posse da bola, claro que o Flamengo precisa tentar ser vertical para buscar as costas da última linha do Bayern de Munique. No entanto, é importante que em alguns momentos durante a partida o Flamengo tente ter um pouco mais de controle, trocar um pouco mais de passes, até para a equipe poder descansar um pouco, porque acredito eu que o Flamengo vai correr bastante durante esses 90 minutos contra o Bayern de Munique, porque o Bayern vai tentar ter a posse da bola. E outro ponto muito importante o Flamengo precisa aproveitar a bola parada ofensiva dele. Claro que a gente sabe que defensivamente o Flamengo precisa sim tomar cuidado, porque, gente, sim, o Bayern de Munique pode marcar gols em bola parada, até porque eles têm alguns zagueiros bem altos, mas é importante que o Flamengo seja eficiente na hora que tiver bola parada, porque o time do Bayern de Munique tem como uma das suas deficiências defensivas
a bola parada. Claro que o Bayern de Munique, também podemos destacar que o Bayern de Munique é uma equipe que muda muito a última linha. Muitas vezes o Bayern de Munique troca muito seus laterais e os seus zagueiros, o que obviamente dificulta um pouco até mesmo para eles ter uma parceria mais fixa. Então é importante que o Flamengo busque na bola parada um ponto onde ele realmente pode marcar um gol contra o Bayern de Munique. Pois é, o que o Fla precisa fazer para não deixar, para tentar eliminar o Bayern de Munique? Pois é uma ótima pergunta. Eu vejo assim que eu acho que o Flamengo precisa não deixar o Bayern de Munique ter tanta posse da bola. Se o Bayern de Munique, seus jogadores, Musiala, jogadores de muita qualidade como Musiala, Olise, Harry Kane, tiver a posse da bola perto da área do Flamengo, o Flamengo vai ter grandes problemas para conseguir se defender. Questões, por exemplo, de cruzamentos, finalizações de fora da área, se, por exemplo, troca de passes ali para os jogadores entrar na área. O Flamengo não pode deixar o Bayern de Munique ter tanta posse da bola. O Flamengo precisa fazer o Bayern de Munique ter que correr atrás dos atacantes do Flamengo. Por exemplo, o Bayern, como eu falei, joga com linhas altas. Então, assim, é muito necessário que os atacantes do Flamengo consigam, em vários momentos, estar com a posse da bola, correndo para cima dessa última linha de marcação, fazendo o Bayern de Munique ter que correr para trás, fazer o Bayern de Munique pensar duas vezes em subir tanto a linha de marcação, porque assim, com isso o Flamengo acaba também tendo mais espaço para sair jogando lá de trás. Então assim, é um jogo muito necessário que o Flamengo precisa não deixar o Bayern de Munique controlar o jogo com a posse da bola. Arrascaeta, titular ou reserva? Bom, eu não vou mentir, eu ainda estou na dúvida e acredito eu que o Filipe Luís também esteja, porque se a gente for parar para pensar como deve ser o jogo, as características do Arrascaeta não ajudam tanto assim o time do Flamengo. Claro que o De Arrascaeta tem muita qualidade, claro que o De Arrascaeta pode marcar gols, dar assistência, até porque estamos falando provavelmente de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e da América do Sul. Mas é difícil a gente parar para pensar que o De Arrascaeta será uma peça tão fundamental, sabendo do estilo de jogo do Bayern de Munique e o que o Flamengo vai necessitar para o duelo contra o Bayern de Munique. De verdade, eu ainda estou na dúvida e essa resposta ainda eu não consigo dar 100% dizer, não, o De Arrascaeta tem que ser titular, não, o De Arrascaeta é reserva. É difícil dizer se ele deve ou não ser titular, mas de verdade acredito eu que, independentemente da escolha do Filipe Luís, acho que o Flamengo tem uma boa oportunidade de tentar atacar o Bayern de Munique e conseguir fazer com que o Bayern de Munique sofra em vários momentos durante a partida. Pra mim, na minha opinião, o Arrascaeta tem que ser titular. Eu entendo todos os contextos, concordo que esse não é um jogo ideal para o De Arrascaeta, pela questão de, por exemplo, você ter que ter atacante de velocidade. O Flamengo tende a não ter tanta posse da bola, tende a ter mais tempo marcando do que ficando com a bola aos pés. Eu entendo tudo isso, mas um jogador da qualidade do Arrascaeta, um jogador tão importante, tão fundamental para o elenco do Flamengo, como tem sido nessa temporada em questão de decisão, de marcar gols, para mim o Arrascaeta não tem que ser de reserva, tem que ser titular nesse jogo. Eu entendo todo o contexto, mas para mim ele tem que ser titular. Mas é verdade que também que ele precisa, além obviamente na minha visão ser titular, o Flamengo precisa ter atacantes de velocidade tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, para o Flamengo buscar incomodar o Bayern de Munique com a velocidade dos seus atacantes, ainda mais com essa última linha alta do Bayern de Munique. Mas eu acho sim que o Arrascaeta é fundamental sim estar nesse jogo, porque o passe longo dele, o passe entre linhas dele, a movimentação dele pode ser sim muito importante para o Flamengo, até para ele, quem sabe, um passe encontrar os atacantes de lado de campo com velocidade, entrando assim praticamente de frente com o goleiro do Bayern de Munique. Nossas escalações? Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na lateral esquerda Alexandro, como dupla de zagueiros Danilo e Léo Pereira, como dupla de volantes Eric Pulgar e Jorginho, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Bruno Henrique, e aí fica a minha dúvida entre De Arrascaeta e Gesso, mas eu vou ficar com De Arrascaeta. E no ataque Gonzalo Plata, e eu vou explicar alguns pontos dessa escalação. Primeiro, na defesa, vocês devem se perguntar por que eu estou escolhendo o Danilo e o Léo Pereira. Porque eu acho que dentre os três zagueiros do Flamengo, o Léo Pereira é o mais rápido e o Léo Pereira estará do lado do Olise. Então esse é um dos pontos com certeza que eu estou escolhendo o Léo Pereira. E porque ele é um dos melhores zagueiros do Flamengo na bola parada. Na verdade, ele é um dos melhores zagueiros de bola parada do futebol brasileiro. O outro, por que eu estou escolhendo o Danilo?
Porque o Danilo tem a experiência de já enfrentar jogadores como Harry Kane. Danilo é um jogador muito bom na bola parada, é um jogador que marca muito bem as costas, principalmente quando a bola vai na segunda trave, e eu acho muito necessário que o zagueiro do Flamengo marque esse posicionamento, porque o Bayern tende a fazer isso várias vezes durante a partida. Na lateral esquerda eu escolho o Alexandro por conta da experiência, mas com certeza o Alexandro vai sofrer bastante contra um Olise que é muito rápido, muito técnico, muito driblador, então o Alexandro com certeza vai sofrer para marcar daquele lado. Na dupla de volante eu acho que já é o normal, até porque o De La Cruz dificilmente vai estar à disposição para esse duelo. Já na parte ofensiva, por que eu coloco Bruno Henrique na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita? Porque o Flamengo necessita de velocidade. É bom destacar isso. O Flamengo vai necessitar de velocidade para poder realmente tentar vencer o Bayern de Munique. E no ataque, com certeza, o Gonzalo Plata, porque o Gonzalo Plata tem exatamente isso, velocidade, inteligência. Então é por isso que eu escolho esses 3 jogadores de velocidade no setor ofensivo. E porque eu tava na dúvida entre Gerson e De Arrascaeta, e optei pelo De Arrascaeta, porque eu acho que o De Arrascaeta não tem o físico do Gerson, mas o De Arrascaeta é mais genial. É um jogador que pode marcar um grande gol ou dar uma grande assistência, algo que o Gerson dificilmente faz. O Gerson, na maioria das vezes, é muito mais força física, e aí, obviamente, contra duelos europeus, sim, faz diferença. Mas se a gente for parar para analisar o confronto contra o Bayern de Munique, eu acho que é muito importante que o Flamengo tenha velocidade pelos lados de campo. E aí, para não botar todo mundo de velocidade, obviamente, eu tenho que pensar num jogador que pensa mais o jogo. E aí, eu, nesse momento, estou escolhendo o De Arrascaeta. Bom, vamos lá. A minha escalação seria no gol Rossi, na lateral direita o Wesley, a dupla de zaga seria Danilo e Léo Ortiz, na lateral esquerda Alexandro, a dupla de volantes Eric Pulgar e Jorginho, de camisa 10 De Arrascaeta, de ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda Bruno Henrique e de centroavante Gonzalo Plata. Bom, vamos lá. Eu escolhi Danilo e Léo Ortiz como dupla de zaga, porque o Danilo, como a Mariana já comentou, ele já está mais acostumado a enfrentar times europeus, e eu acho que isso é sim muito fundamental e é sim muito importante. Tem que considerar isso como algo bem relevante. Assim como eu acho que, como o Bayern de Munique tende a ter bem mais a posse da bola do que o Chelsea teve, o Flamengo tende a ter a sua última linha de marcação, no caso a defesa, a última linha de defesa, mais baixa. E aí eu acho que o Léo Ortiz, por exemplo, fisicamente é mais forte do que o Léo Pereira. Eu acho que os dois vai bem no duelo aéreo, mas eu prefiro o Léo Ortiz do que o Léo Pereira nessa partida, até ali para ter a questão do confronto ali com o Harry Kane, que aí ali vai ter Danilo e Léo Ortiz ali. Acho que são zagueiros fortes fisicamente, que dá para competir e ganhar duelos aéreos do Harry Kane. Acho que a lateral direita eu escolhi o Wesley, porque eu acho que pro Flamengo, para esse jogo, ter jogadores de velocidade que chegam bem ao ataque é sim muito importante e fundamental. Por isso a minha escolha pelo Wesley ao invés do Varela. Como eu mencionei, o Arrascaeta para mim tem que jogar nesse jogo, porque o Arrascaeta é um jogador, obviamente, deixando claro, é a minha opinião, o Arrascaeta pode ser esse jogador que pode ser o cara que vai dar o passe para os atacantes do Flamengo ganhar na velocidade dos defensores do Bayern de Munique. É um jogador que tem sido muito decisivo. Para mim é fundamental que tenha o De Arrascaeta, mas se a escolha do Felipe Luiz for outra, também faz sentido, como a Mariana falou. Esse é um jogo que, por exemplo, tem um Gerson mais físico, mais forte, que também, por exemplo, na saída de bola consegue fazer o giro, não deixar, por exemplo, o time adversário recuperar a posse da bola, também faz sentido. Então, assim, se a escolha for Gerson ou De Arrascaeta, para mim faz sentido, mas na minha preferência, Arrascaeta. Bom, de ponta direita, Luiz Araújo, de ponta esquerda, Bruno Henrique e de centroavante, Gonzalo Plata. Porque eu coloquei esses 3 jogadores, eu acho que é fundamental que o Flamengo tenha atacantes de velocidade. O Gonzalo Plata está jogando muito bem de falso 9, é um jogador que, por exemplo, na marcação, pode ser que, até ali na marcação, pode ser que o Gonzalo Plata, eu acho que na minha preferência fosse, por exemplo, ponta esquerda, até para voltar para ajudar na marcação, mas quando o Flamengo tiver a posse da bola, ele ser o centroavante, porque ele tem uma boa movimentação, seja pelo lado direito, seja pelo centro ou pela esquerda. Luiz Araújo, eu acho que é importantíssimo para esse jogo ali, jogando de ponta direita, porque ele vai voltar para ajudar
na marcação o Wesley, e ele é um jogador para o Flamengo muito importante para puxar o contra-ataque, puxar a bola para o centro do campo para tentar a finalização. Da mesma forma, o Bruno Henrique na esquerda, um jogador para puxar a bola para o centro do campo para tentar a finalização, porque quanto mais espaço o Flamengo tiver para jogar nas costas dos defensores do Bahia, melhor, e aí toda vez é melhor que tenha jogadores com pé trocados. Bruno Henrique na esquerda com o pé direito, Luiz Araújo na direita com o pé esquerdo e o Gonzalo Plata de centroavante. Eu acho que é ideal que tenha esse trio ali para o Flamengo buscar, puxar contra-ataque e tentar fazer gols nessas transições ofensivas rápidas, ou mesmo em lançamento do Rossi para Gonzalo Plata ou Bruno Henrique ganhar em duelo aéreo. Palpites? Bom, eu acho que sim, o Flamengo tem condição de vencer o Bayern de Munique e eliminar o clube alemão. No entanto, a minha expectativa é que o Bayern vença o Flamengo. Então, o meu palpite é 2-1 Bayern de Munique, mas eu não vou mentir que eu tô na dúvida entre 2-1 e 3-1. Por que eu tô na dúvida entre 2-1 e 3-1? Mas deixando claro, estou palpitando 2-1. Porque eu acho que pode, por exemplo, o Bayern de Munique tá vencendo o Flamengo por 2-1, o Flamengo tentar ir pro ataque e acabar tomando um gol no contra-ataque e tomar 3-1. Mas o meu palpite é 2-1. Eu acho que é um duelo equilibrado, se a gente for parar para pensar que o Flamengo com certeza vai entrar em campo muito focado para essa partida, mas eu espero, o meu palpite é 2-1, essa é a minha expectativa, mas eu espero que o Flamengo me surpreenda e o Flamengo consiga vencer o Bayern de Munique e eliminar o clube alemão. Bom, o meu palpite é 1-0 Bayern de Munique. Eu espero muito estar errada, que o Flamengo vença o Bayern de Munique, mas como é minha expectativa para esse jogo, eu acho que é um jogo que vai ser muito equilibrado, o Flamengo vai ser muito competitivo, o Bayern é um time que cria muitas chances, então assim, o Flamengo vai ter que ser muito bem defensivamente, mas eu acho que o Flamengo tende a ter dificuldade para conseguir criar muitas chances de gol, finalizações, então creio que o Flamengo possa ter um pouco de dificuldade ofensivamente e defensivamente. Acho que o Flamengo vai fazer um bom jogo defensivamente, mas eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar por 1-0, mas a minha torcida é que eu esteja completamente errada e o Flamengo vença. É isso, gente. Até a próxima.